Oi pessoal, sou a Aline Goldinho. Eu criei esse canal para falar de casamento e rotina. E hoje eu quero contar um pouquinho do início do meu casamento. Antes do casamento, na verdade, do início do nosso namoro, como a gente se conheceu e como as coisas foram caminhando para chegar no casamento. A gente se conheceu no dia 24 de novembro de 2019. Eu era de uma igreja lá em Belo Horizonte, uma igreja pequena, e o Jonathan foi levar a palavra nesse dia, na minha igreja. Ele não é pastor, mas ele sempre serviu na parte de ensino, na igreja dele, que era uma outra igreja. Vou contar pra vocês como que ele foi parar lá também. Mas ele foi levar essa palavra lá. Nesse dia, como era final de ano e eu trabalhei em shopping, eu tinha uma reunião de trabalho. E o culto da minha igreja foi no domingo de manhã. E aí eu tinha essa reunião e eu não pude ir ao culto. Mas o culto, ele teria um churrasco depois, um almoço, na verdade. E aí eu falei, se desse tempo, eu iria depois, né? E assim aconteceu. Assim que eu saí da reunião, eu fui para a igreja, bem despretensiosa, né? Eu não sabia que a gente ia ter uma pessoa diferente lá na igreja, então fui, minha mãe estava lá. Quando eu cheguei, o Jonathan já estava lá, e aí eu reparei que ele ficava o tempo todo me olhando e tal, enfim, me apresentaram para ele, nós nos conhecemos normalmente, me perguntou, né? Ah, você estava trabalhando? Eu sim e tal. E ali a gente se conheceu, mas aí coincidências, né? O que aconteceu de coincidência? O irmão dele e a cunhada eram da minha igreja. Então foram eles que falaram para a pastora da minha igreja para convidá-lo para ir trazer a palavra naquele dia. E assim desencadeou, né? Aí começaram os ajudantes aí de relacionamento. A minha pastora entrou no meio, fez contato com ele, fez contato comigo, falou, Aline, deixa eu passar seu número para ele, enfim. A partir desse momento, ele me mandou mensagem com a minha autorização através da minha pastora, e a gente começou a conversar. E aí, uma outra coincidência que a gente descobriu no mesmo dia é que eu trabalhava em um shopping em Belo Horizonte e ele trabalhava em frente a esse shopping, num prédio em frente. Então, foram duas coincidências primordiais, né? Uma que era a família, a segunda que era a proximidade do trabalho. E através disso, ele via minha correria, eu não teria tempo de fazer, por exemplo, um encontro num sábado, porque eu trabalhava até tarde. Ele sugeriu da gente se tomar um café. Aí eu lembro que no domingo, ele falou assim, eu vou lá depois na sua loja pra te ver. Eu falei, vai mesmo e tal. E assim, depois que a gente conversou no WhatsApp, ele foi, a gente marcou um café no meu horário de lanche. E aí a gente começou naquele momento ali a conversar, a conhecer um ao outro. A gente tomou uns 3 cafés e foi bem legal, assim. Eu tava muito tímida, pode não parecer, mas eu sou bem tímida. Mas com o tempo eu vou me soltando, né? A gente se conheceu no dia 24 de novembro de 2019 e no dia 2 de fevereiro de 2020, 2 não, desculpa, 8 de fevereiro de 2020, a gente começou a namorar, né? Foi o pedido oficial, assim. Depois eu vou deixar umas fotinhas aqui desses momentos para vocês entenderem a cronologia. E a partir de então, com 5 meses que a gente estava namorando, a gente resolveu casar, marcamos a data do casamento na igreja. Foi o primeiro passo, vamos casar. Marcamos a data do casamento. E nesse período veio a pandemia, né? Não sei se vocês lembram, em 2020, que fechou tudo e foi aquela confusão. E, na verdade, pra gente foi ótimo. Foi um momento que a gente se conheceu, que a gente teve tempo pra conversar mais, conversar sobre tudo. Então, eu sempre gosto de falar, desde o início, a gente sempre teve uma comunicação muito legal. Então, a gente conversou sobre tudo mesmo. E isso ajudou a fortalecer o relacionamento que a gente tem hoje. Deixe aqui pra mim, aqui nos comentários, como é que foi o início, se vocês conversavam, se vocês não conversavam. A gente conversava tanto, pra vocês terem uma ideia, no nosso namoro. Teve um dia que a gente conversou sobre, por exemplo, se
se queríamos ter filhos, quantos filhos queríamos ter, e se um dia eu não pudesse ter filhos, qual que seria a reação do Jonathan e qual que seria a minha reação. A gente conversava sobre tudo mesmo, né? A pandemia foi um tempo assim que para nós foi decisivo. A gente usou realmente esse tempo de namoro para se conhecer, achar, né, gente? Que depois que casa, aí vocês vão ver que muda um pouco as coisas. Mas quando você tem esse diálogo, você conversa sobre tudo com a pessoa e você conhece um pouco a pessoa, você vê que isso lá na frente vai te facilitar. Inclusive, nesses vídeos que eu tô fazendo aqui, de vez em quando eu vou chamar o Jonathan para vocês conhecerem, saber quem que é, e até pra gente ouvir uma opinião masculina também, né? E vai ser uma troca bem legal. Então deixa aqui nos comentários como é que foi o início do casamento de vocês, se vocês conversavam muito no namoro ou não, porque eu acho que isso é muito importante. Tô enfatizando de novo, porque realmente é o que faz com que o nosso casamento tenha melhorado muito ao decorrer do tempo, né? E também deixa claro que não são só flores, a gente é cristão, nós somos um casal cristão. Nos primeiros 6 meses do nosso casamento foi bem difícil a adaptação, porque ele vem de uma família X, eu venho de uma família Y. Então, até a gente adequar e se encaixar, a gente teve algumas dificuldades, que eu acho que com essa troca, esse compartilhamento que a gente vai ter aqui, talvez ajude algumas pessoas a não errarem algumas coisas que, de repente, a gente errou e vice-versa, né? Mas sobre essas coisas a gente vai conversar bastante nos próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui sua curtida, deixa no comentário o que você queria ouvir sobre casamento, assim, e a gente vai construindo isso juntos. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!